E aí galera, eu sou o professor André Viana, professor de Biologia do Colégio SEI, e hoje vim falar com vocês de um assunto que vem perturbando a gente aí desde o final de 2019, começo de 2020, os vírus. A gente sabe que a gente está saindo de uma pandemia aí e um cara chegou e pegou a gente e a gente não sabe nem se ele é um ser vivo. Essa é a coisa mais engraçada que tem. Por quê? O que é um vírus? O vírus é uma entidade biológica que não tem célula, por isso que a gente não pode dizer que ele é um ser vivo, mas ele também não pode ser considerado um ser sem vida, porque dentro de uma célula, quando está parasitando, e ele é um parasita intracelular obrigatório, ele se comporta como um ser vivo. Certo? Como assim? Ele se reproduz, ele sofre mutação, consequentemente ele passa pelo processo de seleção. Então, a gente tem algo que é visto como evolução nele também. E isso é importante porque é uma característica de ser vivo. Por ele não ter célula, não é. Então, a gente está aí com um problema que começa em classificá-lo. Eu não posso dizer que ele é um ser vivo, eu não posso dizer que ele não é. Certo? Ele tem características e não tem. Mas por que ele é um parasita intracelular obrigatório? Eu tenho outros parasitas intracelulares, mas esse aí é obrigatório. Por quê? Por causa disso aqui, ó. É a única coisa que todo professor de biologia consegue desenhar de boa no quadro. É um vírus. O que é que ele tem? Um capsídeo proteico, certo? Ele tem um envelope lipídico, por isso que a gente falava que era muito legal, por exemplo, com coronavírus, lavar a mão. Ah, por quê? Porque o sabão, ele vai dissolver isso aqui, ó, esse envelope lipídico, que é um pedaço de uma membrana plasmática, que ele rouba da célula hospedeira. Essa interação me dá as espículas. Falar do coronavírus, por exemplo, aquela coisa em forma de coroa, que reconhece o glicocálix das nossas células e permite que o vírus entre. É isso aqui que a gente não quer ter afinidade. E muitas vezes, na vacina, é isso aqui que a gente quer imitar para que o nosso corpo consiga reconhecer o vírus quando ele entrar na célula, mas ele já esteja treinado para isso, né? E eu tenho um material genético, certo? Qual o problema? Quando eu falo de seres vivos, bactérias, fungos, protozoários, algas, animais e vegetais, o material genético de transmissão hereditária é sempre o DNA, certo? Então eu tenho o DNA que vai ser convertido, que vai ser usado na produção de RNAs, processo de transcrição. E esses RNAs serão utilizados na síntese proteica, processo de tradução. Isso é uma coisa bem estabelecida em todos os seres vivos. Inclusive é uma prova de evolução comum. Qual o problema? Os vírus conseguem bagunçar até isso na vida da gente. Eu tenho vírus que, beleza, tem DNA como material genético. Quando eles entram na célula, é a coisa mais linda do mundo. Eles bloqueiam o metabolismo celular, conseguem se reproduzir e produzir novos vírus. Eles usam toda a maquinaria enzimática que a célula tem, certo? Para a gente, isso é relativamente bom, porque esses vírus são bem estáveis, eles sofrem poucas mutações. Consequentemente, a chance de novas variantes e a chance de novas infecções diminui drasticamente, certo? Porém, os vírus podem utilizar uma molécula de RNA como material genético, e isso não está escrito no nosso script de ser vivo. Então, eles têm também que, dentro do capsídeo, apresentar proteínas inativas, que vão permitir que ou eu replique o RNA, percebam, eu, André, animal, consigo pegar o DNA, transcrever uma parte dele e produzir um RNA. O vírus, ele consegue pegar o RNA e copiar. É o caso do vírus da Covid-19, do coronavírus. O que é que acontece, então? Quando ele faz isso, como não é um processo que as minhas células conseguem verificar, elas não conseguem corrigir erros. Se elas não conseguem corrigir erros, a taxa de mutação sobe. Com a taxa de mutação subindo, eu tenho novos vírus aparecendo com alguma facilidade. E esses novos vírus acabam gerando novas variantes, acabam gerando novos surtos de infecção. Mesma coisa, eu falo dos retrovírus. Esses aqui são um pouquinho mais complicados. A gente fala muito do vírus da AIDS quando eu tenho isso aqui. Qual é a desvantagem dele? Ele usa uma molécula de RNA para produzir, por transcrição reversa, o DNA. Ele tem uma enzima especial chamada de transcriptase reversa. O que é isso? Pega o RNA do vírus,
produz moléculas de DNA para aí sim seguir o caminho. Produzir RNA mensageiro, produzir proteínas, induzir a produção de novos vírus. Isso é uma regra geral. Eu consigo fazer. Qual é a desvantagem? Nos dois casos, o RNA é menos estável. Consequentemente, a taxa de mutação é maior. Mas nem tudo é tão ruim. Como eu tenho enzimas aqui que são específicas dos vírus e não são específicas do meu corpo, é possível que eu consiga medicamentos, que eu consiga drogas, como é o caso do coquetel anti-AIDS que a gente tem, que bloqueiem a ação dessas enzimas. O que acontece então? Com essa enzima bloqueada, o vírus não consegue se reproduzir. Se ele não se reproduz, eu posso até ficar infectado, mas eu não vou desenvolver os sintomas dessa infecção. Eu não vou ter a perda de células, o que nos leva a um terceiro ponto dos vírus importantes, o seu ciclo de reprodução. O que é que os vírus fazem? Eles comportam-se como ser vivo, eles querem se reproduzir. E aí, se eles querem se reproduzir, vocês não vão esquecer, eu tenho dois caminhos. O primeiro é o caminho lítico. Esse aqui é o caminho que deixa a gente doente. Porque, nesse caso, o vírus entra na célula hospedeira, bloqueia o seu metabolismo e passa a produzir novas partículas virais. Ao fazer isso, ao produzir novas partículas virais, essa célula hospedeira acaba se destruindo, o que vai ocasionar a liberação de novas partículas virais que contaminarão novas células, inclusive contaminarão outros indivíduos, certo? E causarão destruição do tecido. Essa destruição do tecido é o que vai causar os sintomas específicos da infecção. É um ciclo que a gente chama de ciclo sintomático. É aquele ciclo de quando vocês ficam efetivamente doentes. Porém, eu não posso confundir. Professor, minha mãe teve Covid assintomática. Quer dizer que ela não teve ciclo lítico? Teve. Só que essa destruição celular é tão baixa que o corpo não expõe esses sintomas efetivamente. É diferente de eu falar do ciclo isogênico. Esse aqui é quando o vírus fica calado dentro do corpo da gente. Ele entra, ele integra o material genético dele na célula da gente, mas ele não faz nada. Ele fica lá em estágio de latência, esperando o momento ideal para fazer isso. Onde é que a gente vê isso muito claramente? No vírus da herpes, por exemplo. A gente tem grande parte da população contaminada pelo vírus da herpes labial, certo? O que acontece? Esse vírus está aí, está na boca de geral, caladão. E aí o que é que ele faz? Ele espera que o sistema imunológico dê um vacilo, que a gente tenha uma variação, uma supressão imunológica, e aí ele torna-se lítico. O vírus começa a se reproduzir loucamente dentro das células e explodindo novas células. Quando o sistema imunológico tende a voltar ao normal, ele vai lá e para de novo, fica lá incubadinho, certo? Isso faz com que a gente não consiga eliminá-lo, porque eu não consigo encontrar o vírus, tá? Nesse caso aqui, ele não vai sair do organismo. A gente tem como exemplos aí interessantes o vírus da herpes, o vírus da catapora, que é um tipo de herpes, né, que causa herpes zoster em indivíduos mais velhos, e o mais interessante, o vírus do HPV, que aí a gente tem que tomar um cuidado especial com ele. Por quê? Porque ele é um vírus que tem características oncogênicas. Ele entra na célula e como ele fica alterando genes que podem controlar a divisão celular, ele é um dos responsáveis, por exemplo, em grande parte, pelo câncer de colo de útero. Né? Daí a necessidade de uma prevenção, principalmente na população feminina, via vacina. Né? A gente hoje já avançou para a população dos meninos, mas as mulheres eram vacinadas inicialmente para evitar também esse segundo quadro, além das verrugas, o câncer de colo de útero. Beleza? Não percam, a gente volta com outras dicas em breve.